Neste vídeo eu vou demonstrar as transformações das fórmulas para se encontrar posição inicial, aceleração e tal, etc. Mostrar o algebrismo das fórmulas sobre o movimento dos corpos. Movimento que é o movimento retilíneo uniforme, movimento uniformemente variado, certo? São esses dois movimentos aqui que vão ser tratados. Bom, pois bem, vamos começar aqui com o MRU. Movimento retilíneo uniforme, certo? Eu parto do pressuposto que a velocidade é constante. Lembrando, a velocidade é dada em metros por segundo, ou metros por segundo, metros por segundo, metros por segundo. Todas as maneiras assim, né? A grafia delas, cada uma de um jeito, mas enfim, ó. A velocidade em metros por segundo e é constante. Vou atribuir um valor para ela, um valor qualquer, digamos aqui, começar numericamente, né? Digamos que o valor para a caneta vermelha, o valor dela é 2 metros por segundo. Ela nunca vai mudar. Em um segundo aqui, ó. 2 metros, é mais fácil escrever assim, ó. 2 metros por segundo. Eu multiplico por 2 em cima e embaixo. Tá aí, ó. O que tem aqui em cima, multiplicando, né, cada vez, ó. 4 sobre 2 metros por segundo. 4 metros em 2 segundos. Aí multiplico por 3, digamos assim, né? Por 3. 4 vezes 3 igual a 12. 12 metros. 2 vezes 3 em 6 segundos. Isso por quê? Isso porque a velocidade é constante. A velocidade não varia. Em 1 segundo é 2, em 2 segundos é 4, em 3 segundos é 6, em 3 segundos é 6, em 4 segundos é 8, em 5 segundos é 10. Outro pressuposto também é que a aceleração é nula. Ou seja, a velocidade é constante e a aceleração é nula. Ou seja, a velocidade não varia em função do tempo. A velocidade é sempre igual, não tem acréscimo nem decréscimo. No caso, 2 metros por segundo. Ora, com isso, se eu quiser saber em que posição que o objeto vai estar passando, por exemplo, 60 segundos, né? Ou 1 minuto, eu pego a velocidade inicial, né? 2 metros por segundo e multiplico por 60, né? Multiplico por 60 igual a 120 metros por segundo. Eu só multipliquei aqui uma vez só, né? Porque a velocidade, ó, 2 metros por segundo em 60 segundos vai ser igual a 120 metros por segundo. Não, pera aí. Ah, é que aqui, ó. É que faltou pôr um S aqui, ó. Faltou pôr um S, aí eu cancelava aqui, ó. Daí eu não teria mais esse S, teria 120 metros. Aí eu saberia quanto que o objeto se deslocou nesse intervalo de tempo, né? No caso, em 60 segundos. Em 60 segundos, ele se deslocou 120 metros. Ó, perceba aqui que é uma multiplicação, né? Ó, 60 segundos. Ou seja, eu multipliquei a velocidade pelo tempo. Agora,
para mim construir uma função, geralmente, né, as variáveis que se tem é x é igual a espaço, deslocamento, né? Espaço, deslocamento, posição. A letra x está relacionada a esses conceitos aqui, espaço, deslocamento e posição. Então, se eu quero saber a posição de um objeto, x, o que eu faço? Eu multiplico a velocidade dele em determinado tempo. Escrevo a posição em função do tempo. Ó, o tempo aqui, né? Em função do tempo. Em função do tempo. No caso é 2 metros por segundo ali, ó. 2t. X depende, a posição depende da quantidade de tempo. Por isso, x é função de t. X é a variável dependente e t é a variável independente. X depende de t, ou seja, a posição, o espaço, o deslocamento depende de t. Isso é uma função simples aqui, né? Quando eu só tenho só a informação, a velocidade é constante, a aceleração é nula, ok? Mas assim, muitas observações, na verdade, elas não partem do momento zero, né? Porque se você começa a deslocar um corpo no momento zero, tem aquela questão da inércia, né? Até ele se pôr em marcha, ou você precisa de um avanço abrupto, né? Você precisa de um avanço abrupto e depois que o corpo está em movimento, você continuar para continuar ele em movimento, né? Se dá um avanço abrupto, né? Uma aceleração muito grande, depois você diminui a aceleração e o corpo vai se manter numa velocidade constante, né? Geralmente, para evitar isso, o que acontece? O que acontece é que se adota um valor inicial, um x0, uma posição inicial já, quando o objeto já está em deslocamento, porque daí consegue se perceber bem, né? Você tem um referencial e tudo, né? Aí o que acontece? X0, x índice 0. X0 é chamado de posição inicial. Posição inicial. Então, como eu já tenho uma posição inicial, o que eu escrevo? Eu escrevo que... Estou procurando a caneta de outra cor aqui. Aqui, achei. Escrevo que a posição do objeto em questão, denotada por letra X, é igual à posição inicial, né, mais a velocidade em função do tempo. A posição é dada pela posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Digamos, colocando numericamente aqui, a posição de determinado objeto é igual a, digamos que a posição inicial seja 3, a velocidade seja 2 metros por segundo e um tempo qualquer. Bom, no momento zero, em 0 segundos, né, aqui ó, vou colocar aqui ó, em 0 segundos, o que eu tenho? 3 mais 2 vezes 0, que é 0, né? O objeto se encontra em 3 metros. Isso em questão de observação, né? Ó, e em 1 segundo, o que eu tenho? 3 mais 2 vezes 1. O t é os segundos. 3 mais 2 vezes 1 é 2. Então, 3 mais 2 é igual a 5. O objeto se encontra a 5
metros do ponto de observação, com velocidade constante. Porque repare bem, ó, a posição final menos a posição inicial é igual ao deslocamento do objeto, certo? Onde eu tenho velocidade vezes tempo. A única coisa que eu peguei aqui, ó, foi pegar esse x0 aqui, ó. Ele tá positivo de um lado, ele passou pro outro lado aqui negativo, ó. Então ficou x menos x0 igual a v vezes t. E veja bem aqui, ó. 5 metros menos 3 metros é igual a 2 metros. Sim, em 1 segundo eu vou ter 2 metros. Aí se você continuasse ali, né? Por exemplo, ali 2, ó. 3 mais 2 vezes 2. 2 vezes 2 é 4. 4 mais 3 dá 7. O tempo é 2 agora, né? Em 2 segundos. Em 2 segundos, o objeto deveria se deslocar aqui, ó. 4 metros. 4 metros em 2 segundos, certo? A equação me deu o quê? A equação me deu 3 mais 2 vezes 2, 4. Dá 7. Ora, eu tenho ali 7 metros, que é a posição do objeto aqui, ó. X, a posição X. E eu tenho que X, que é a posição que ele me dá ali, ó. 7 metros em 2 segundos. Menos a posição inicial. A posição inicial aqui, ó, 3 segundos. 7 menos 3 dá 4. Justamente, em 2 segundos, o objeto se desloca 4 metros. A questão da velocidade média ser igual à velocidade instantânea é a seguinte aqui, graficamente, que se tem aqui é o seguinte, assim, ó. Nós temos aqui que nós temos primeiramente um gráfico, né? Já acredito que você já tenha visto o vídeo sobre a reta tangente em um ponto dado. Aí o que acontece, né? Ó, o que acontece é o seguinte, falei em rosa aqui. O que acontece é que eu tenho uma curva, certo? Uma curva que não uma reta. Eu determino dois pontos aqui, por exemplo, T1 e T3 aqui, T1 e T3. Aí eu pego esses dois pontos, traço uma reta entre esses dois pontos, certo? E eu descubro a variação que eles têm entre si, né? A variação entre eles. Daí eu descubro qual é a inclinação da reta. Duas velocidades diferentes. Aí conforme eu for aproximando esse segundo ponto aqui, ó, P2, P1 e P2. Conforme eu for aproximando P2 de P1, a inclinação vai diminuir. Nesse caso aqui em específico, a inclinação vai diminuir. Como a inclinação diminui, o coeficiente vai ficando menor. E o que é esse gráfico aqui? Esse gráfico aqui é um gráfico de posição em relação ao tempo. É o tempo em segundos e a posição x em metros. A velocidade o que é? Variação do espaço sobre a variação do tempo, a velocidade média. Certo? A variação do espaço, que é essa aqui, sobre a variação do tempo. Ela me dá uma tangente aqui, a inclinação aqui, ó. Ela me dá a inclinação da reta. Conforme eu for aproximando muito, aproximando extremamente, deixando esse ponto P2 aqui extremamente próximo de P1, essa reta só vai passar praticamente pelo ponto P1. Aí se diz que a inclinação dessa reta aqui é igual à velocidade instantânea. E essa inclinação da reta aqui também, a derivada já dá, se você faz a derivada da função, você já consegue, através de um ponto, você determina o ponto, você põe o ponto na equação de que você derivou, daí você já tem o coeficiente angular da reta tangente.
É assim, é batata. Por isso que se diz que a derivada é a velocidade instantânea entre dois pontos muito próximos, né? No caso, a velocidade instantânea é a derivada da função posição em relação ao tempo. Mas agora, se eu tenho aqui um gráfico, ó, a gente acabou de analisar ali com a velocidade constante, né? Agora, se eu tenho aquele gráfico ali, ó, lembrando bem aqui, ó, esse gráfico aqui, ó, é um movimento uniformemente variado com aceleração constante. A aceleração é constante e a velocidade varia. Agora temos o movimento retilíneo uniforme, certo? A aceleração é nula e, portanto, a velocidade não varia. A velocidade é constante. E o gráfico, qual que é o gráfico? Tá escrito aqui em cima aqui, ó. Ó, é x, o gráfico da posição. A posição é x dado em função. Se eu quero saber a posição, eu vou alterar o tempo. Então, a posição do objeto é igual a uma posição qualquer que eu defino como sendo a origem, certo? Que eu chamo de x0, mais a velocidade, que é constante, vezes o tempo. Por isso que se diz que o tempo, a posição varia em função do tempo. E o que acontece aqui, ó? Isso aqui é a mesma coisa que a equação y igual a ax mais b, que é uma função de primeiro grau. No MRU, que não é MUV, o gráfico posição x em metros e tempo em segundos é uma reta. Uma reta com uma inclinação. E o que acontece aqui, ó? O que acontece é o seguinte, eu tenho tempo 1 e tempo 2. Eu tenho que a velocidade média é igual a ΔX sobre ΔT. Se eu tento aplicar o princípio de derivada aqui, ó, trazendo o... Deixa eu fazer aqui um tracejado aqui para ficar legalzinho. Se eu tento trazer esse ponto aqui, ó, variação no espaço, esse aqui, ó, é essa variação aqui, ó, x2 menos x1, x2 menos x1. É essa variação aqui, ó. Conforme eu for trazendo aqui o meu ponto 2 mais próximo do meu ponto 1, ora, a inclinação se mantém a mesma, porque eu faço, na verdade, aqui triângulos retângulos semelhantes. A inclinação se mantém a mesma. Ora, se a inclinação se mantém a mesma, isso quer dizer que x2 menos x1 sobre o tempo 2 menos o tempo 1 tem a mesma inclinação da tangente, da reta tangente no ponto. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a velocidade média é igual à velocidade instantânea. Por quê? Porque se eu aproximar extremamente o ponto P2 do ponto P1, a inclinação vai continuar sendo a mesma. A inclinação vai continuar sendo a mesma V. Então, a velocidade média é igual à velocidade instantânea. Aqui não, ó. Aqui, quando eu determino dois pontos, eu determino uma reta que não é a curva. Aqui, no MUV, né? Dois pontos, eu determino uma reta que não é a velocidade.
aqui no MRU, no movimento retilíneo uniforme, eu determino 2 pontos e esses 2 pontos passam na mesma reta, que é a reta da velocidade. E na velocidade não, desculpa, 2 pontos, que esses 2 pontos determinam a velocidade. E conforme eu aproximo o ponto P2 do ponto P1, a inclinação se mantém a mesma, diferente daqui. Aqui, quanto mais eu aproximo o ponto P2 do ponto P1, a inclinação da reta, ela muda. Bom, agora que já está explicada essa questão do MRU aqui, ó, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Eu tenho que a velocidade média é igual à velocidade instantânea. A velocidade média é o quê? A velocidade média é igual a variação no espaço, né? Que é x menos x0, um espaço qualquer menos o espaço inicial, sobre um tempo qualquer menos um tempo inicial, certo? Essas, nunca é demais dizer que essas coordenadas estão relacionadas entre si, as circuladas ali. Ok, mas o que eu faço? Eu tomo o T0 sendo como 0, ele sendo 0 segundos da observação. Aí tá bom, né? Aí eu tenho a expressão Vm igual a x menos x0 sobre t menos 0. T menos 0 é t. Ora, eu também sei aqui, ó, que Vm é igual a V. Então, substituo ali. Ó, só substituindo. V é igual a x menos x0, x menos x0 sobre t. Aí o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por t os dois lados da equação, ó. Esse membro e esse membro aqui, ó. Aqui, perdi a caneta, mas enfim, aqui, ó. Aqui, aqui, achei. Esse lado aqui, ó, desse lado direito aqui, depois do sinal é igual, né? O segundo membro aqui, ó. Esse t, eu risco com esse t. Porque é a multiplicação, né? A multiplicação tá fora da fração aqui, por isso que eu faço isso, ok? Se ele tivesse aqui dentro da fração, não dava, né? Porque tem uma outra operação. Como é só multiplicação aqui, ó, ele tá fora da fração aqui, eu posso cortar. Aí eu cortei. É o que sobra aqui, ó? Sobra t, que é o tempo que multiplica a velocidade, é igual a x menos x0. Agora, como esse x0 tá para cá, ele tá para cá diminuindo, eu somo dos dois lados aqui, né? Eu somo dos dois, tampar aqui com o dedo para, né? Eu somo dos dois lados aqui, ó, mais x0. Aqui, ó. Mais x0. Aqui, ó. x0 mais t vezes v igual a x menos x0 mais x0. Então eu risco x0 aqui, ó, menos x0 com mais x0 dá 0, ok? Então eu tenho aqui, ó, escrevo x é igual a x0, que é ali, né, que eu somei dos dois lados, x0 mais t vezes v. Ou vt, que é essa mesma expressão que a gente estava trabalhando no início aqui, ó. X é igual a x0 mais v vezes t. Então, no movimento retilíneo uniforme, o que eu tenho? Eu tenho que a posição é dada em função do tempo. Ou seja, se eu quiser saber a posição do objeto em determinado tempo, eu pego o espaço inicial mais o tempo vezes a velocidade. O tempo é que varia, a velocidade eu eu já sei qual é, o x0 também já sei qual é, e eu quero determinar o posição, o valor da posição aqui, tá certo? E aqui vale aquela regrinha, né?
Ó, aqui sim, ó, velocidade positiva, o objeto se desloca no sentido positivo do eixo X. Lembrando que o eixo X é um eixo qualquer, pode ser uma rampa, um pedaço de rua, um escorregador, uma manilha, qualquer coisa com um sentido definido. Quando a velocidade é positiva, o objeto se desloca no sentido positivo do eixo X. No sentido, não necessariamente no ponto. Porque a posição inicial dele lá pode ser 12 metros, mas ele está a menos 2 metros por segundo. Ou seja, se ele está a 12, ele vai para 10, daí ele decai para 8, daí ele decai para 6, 4, 3, ele está em 12, daí decai 10, 8, 6, 4, 2, 0. Daí depois que ele atingir o zero com velocidade negativa, ele vai começar a percorrer o espaço antes da origem determinada no eixo X de deslocamento. Daí sim, ele está com uma posição negativa e com uma velocidade negativa também, certo? Então é isso, a velocidade positiva e a velocidade negativa. Velocidade positiva, o objeto se movimenta no sentido que é positivo determinado por convenção. Aí vai depender muito da situação, ok? Agora vamos trabalhar essa fórmula aqui, ó. X igual a x0 mais vt. X igual x0 mais vt. Certo? Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou fazer que x menos x0. X menos x0. Eu apenas passei para cá o x0, certo? Eu somei menos x0 dos dois lados, né? E daí tem isso aqui, x menos x0 é igual a v, ou t vezes v, ou v vezes t, né? Tanto faz, v vezes t ou t vezes v, tv. X menos x0, que é o deslocamento total do objeto. Se eu tenho a posição inicial aqui, ó, posição inicial, digamos, 2 metros. O objeto se deslocou até a medição do objeto depois é 12 metros. O que acontece aqui? Eu tenho que o deslocamento na verdade, ele é sempre dado em módulo, tá? Porque a medida do deslocamento, o quanto ele mediu, o quanto ele mudou, é sempre um valor positivo, né? Apesar da posição poder ser constatada negativamente, o deslocamento dele não, né? Porque ele não deslocou menos 5, ele deslocou 5 metros em um sentido. Isso que significa, na verdade, ele ter deslocado menos 5 metros, né? O objeto deslocar menos 5 metros significa que o objeto deslocou 5 metros na orientação negativa do eixo X em questão. Então, tem um módulo aqui, ó. Tem o ponto B e tem o ponto A aqui, ó. É o módulo de B menos A. Certo? Que é x0, é x menos x0. Essa aqui é a posição inicial, x0. Essa aqui é a posição final, 12. Então, o que eu tenho aqui? O módulo de 12 menos 2. Sim, o objeto deslocou 10, né? Porque tá fácil, o objeto deslocou 10 metros. Agora um exemplo negativo aqui, ó. O objeto tá em menos 3 e depois a segunda medição ele está em 2. B, A. O módulo de B menos A. Em módulo aqui, ó. B é 2 menos 3. Ó, 2 menos 3 é 2 mais 3 é 5. Módulo de 5 é 5. Ele deslocou 5 metros, não é? Ó, porque menos 3, daí ele vai menos 2, menos 1, 0. 1, 2, 3 até o 0. Daí 0, 1, 0, 2.
certo? Ele deslocou 5 metros. Agora, se eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui menos 14, e o objeto daí parou em menos 5, digamos, o que eu tenho aqui, ó? B e A. O módulo de B menos A. Módulo de B, B menos 5, menos A é menos 14, é igual a menos 5, né? Mais 14. E 14 menos 5 é 9. O módulo de 9 é 9. O objeto é igual a 9 aqui, ó. O objeto se deslocou 9 unidades de medida, né? No caso aqui, só metro, né? Por ser um padrão e tal. O objeto se deslocou 9 metros. Agora, por exemplo, se o objeto está aqui, ó. O ponto A aqui agora. O objeto é menos 3. O objeto é menos 10. Ó, o que eu pego aqui? Eu tenho aqui o ponto B e o ponto A. Ponto A, partida. Ponto B, chegada. Tenho P menos A. Módulo de B menos A. Módulo de B, menos 10. Menos o A é menos 3. Menos 3. O deslocamento é menos 10 mais 3. Menos com menos, né? O módulo de menos 7. O módulo de menos 7 é igual a 7. Faz sentido, né? Ele deslocar 7 unidades, porque menos 3, ele está em menos 3. Menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. Ele deslocou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá ok? Então tá, aqui eu tenho deslocamento é igual a tempo vezes a velocidade. Ora, aqui ó, eu vou pegar o gráfico da velocidade. A velocidade ela é constante no movimento retilíneo uniforme. Estamos trabalhando não, eu tô aqui falando sobre o MRU. MRU, função posição, função de primeiro grau. Tá aqui, ó, MRU, ó, movimento retilíneo uniforme. A posição é uma função de primeiro grau, certo? Posição é uma função de primeiro grau. E a velocidade o que é? Velocidade é constante. Velocidade é constante. Velocidade é constante. Digamos ali que eu tenha 3 momentos ali, ó. 1, 2, 3. Geralmente se trabalha até 5, né? 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Foi até 5, ok. E aqui o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho tempo em segundos e a velocidade em metros por segundo. Vamos dizer que a velocidade aqui, ó, seja uma constante de 2 metros por segundo. Então eu já vou trabalhar na fórmula aqui, ó. Primeiro essa aqui, ó, posição do objeto aqui, ó. Vamos dizer que o objeto esteja numa posição aqui, ó, x é igual a x0, o objeto, a posição do objeto, posição inicial seja 5. Já escrevo aqui, ó, x0 igual a 5. x0 mais a velocidade é 2 metros por segundo. 2 vezes t. Eu vou trabalhar até o tempo 5. Então, o tempo 5 aqui, né? Eu já faço direto aqui, ó. 5 mais 2 vezes 5 é igual a 5 mais 10 igual a 15. Ah, tá. A posição... Veja bem, a posição final que eu estou definindo aqui, x. A posição final é 15. E o deslocamento? Deslocamento é ΔX, a variação no espaço, que é o x final menos o x inicial, certo? Então tá, a variação no espaço. O que é a variação no espaço? É posição final, 15, menos posição inicial. Posição inicial tá aqui, ó, x é igual a 5. Posição inicial é 5. O deslocamento é de 10 metros, ok? 10 metros. Porque depois de 5 segundos o objeto está em 15 metros, mas ele partiu dos 5. Então, o deslocamento é ΔX, a variação no espaço. A variação no espaço é um espaço qualquer menos o espaço inicial. O espaço qualquer, não, né? O espaço, na verdade,
É o espaço qualquer, né? O espaço qualquer é o que eu quero. Eu quero no instante 5 segundos, ele está em 15 metros, menos a posição inicial. Então a variação foi de 10 metros. Ora, nessa fórmula aqui, ó, o que eu tenho? A variação do espaço. A variação do espaço. A variação do espaço é igual ao tempo vezes a velocidade. Aqui eu tenho o gráfico da velocidade. Veja bem, ó. Eu posso determinar uma área sobre essa curva aqui, ó. 5 até aqui, eu tenho uma altura, ó. Eu tenho uma reta aqui paralela ao eixo V, né? É uma reta paralela, ela tem 90 graus. E aqui eu determinei um... Como é que é o nome desse negócio aqui mesmo? Ah, não é paralelo... É, paralelogramo. Paralelogramo retângulo. Então eu tenho aqui, ó, que eu tenho T, que é o tempo, vezes V, que é a velocidade. Ou seja, eu tenho a área sobre a curva aqui, ó. Apesar disso aqui ser uma reta, matematicamente, se diz que ele é uma curva do gráfico, né? Ele é uma curva. Uma reta que é uma curva. Uma curva que é uma reta. Enfim, na verdade é a curva, né? A curva, na verdade, é a expressão de análise do gráfico, né? Ou seja, aqui ó, eu tenho a área sobre a curva. Então, eu posso dizer que o deslocamento do objeto, x menos x0, é igual a t vezes v. O deslocamento do objeto é igual à área sobre a curva da velocidade em função do tempo. Bom, depois de tratar do MRU, movimento retilíneo uniforme, vamos tratar do movimento uniformemente variável com aceleração constante e diferente de zero. Ok? É muito importante isso, aceleração constante e diferente de zero. Então tá, primeiramente vamos começar com o seu gráfico. Seu gráfico vem a ser este tipo de curva aqui, denominado parábola. Parábola. A parábola é uma função de segundo grau. E nós temos aqui o gráfico de tempo, dado em segundos, e x dado em metros, certo? Ou seja, uma função do espaço percorrido em função do tempo. E, como eu acabei de dizer, sua curva é uma parábola. Quando ele está assim, se diz que a parábola sempre se começa a analisar o tempo positivo, né? Você não analisa o tempo negativo e tal, até, bom, não vou falar que dá, mas na verdade você tira conclusões só, né? Mas geralmente você começa uma contagem de tempo a partir do zero, né? Mas tendo outras informações sobre o tempo negativo, você tira outras conclusões. Mas enfim, isso não vem ao caso agora. Temos ali a curva voltada para cima. Aqui significa que o objeto está percorrendo o eixo X em sentido positivo. E quando a curva é para baixo assim, está percorrendo o eixo X em sentido negativo. Certo? Certo? Então lá, vamos lá. Bom, talvez certamente você já saiba, mas nunca é demais repetir. Uma função quadrática é escrita da maneira ax² mais bx mais c igual a zero, não, igual a y, né? Igual a y, essa função de x. Mas o que acontece aqui, na verdade, a expressão é x, que significa posição, espaço, né? Todas aquelas relações que eu mostrei lá, é igual a t ao quadrado, né? Mais t mais c. Eu posso ter aqui também, assim, constantes, né? A, B e C, né? É A, que é um número real vezes t quadrado, mais B, que é o número real vezes t, mais C. Ou seja, conforme eu vario o tempo, conforme eu vario o tempo 1, tempo 2, tempo 3, conforme eu vario o tempo,
ele me retorna um valor. E esse valor é o valor da posição do objeto. Então, a posição está escrita em função do tempo. Quando A, o coeficiente aqui de t ao quadrado é positivo, maior que zero, nós temos essa curva aqui, ó, que é voltada para cima. E quando o A é menor que zero, maior, escrevi de volta. Quando o A é menor que zero, nós temos essa curva aqui que é voltada para baixo. Um exemplo clássico de A menor que zero é o deslocamento do corpo em queda livre, né? Que a aceleração é 4, parece que é 4,9 t quadrado. A aceleração é essa aqui, ó, menos 4,9 t quadrado. Aí o que acontece? O que acontece é curva voltada para baixo. É claro, né? Porque, veja bem, se nós estamos considerando um eixo Y aqui, e o objeto está aqui, se ele vai cair para cá, isso aqui é o sentido de descida, né? Então, é claro que ele vai percorrer no sentido de descida, que convencionalmente, geralmente, muito cuidado isso aí, por questão de estudo, né? Ele é negativo. Quando esse sentido ele é negativo. Certo? Ok. Nós temos aí, então, né, o gráfico do MOVE. Movimento uniformemente variado com aceleração constante e diferente de zero. Não é zero, é aceleração constante. Ó. Repito tanto, escrevo errado. Aceleração constante e diferente de zero. Ok? Então está certo. Esse aqui é o gráfico, uma parábola ou uma função do segundo grau, como queira chamar, função quadrática, função de segundo grau, polinômio de segundo grau. E é isso aí, ok? Nós temos lá que aquela função é posição em relação ao tempo. Sabemos também que a velocidade média, dobrar por aí o papel. A velocidade média é igual a variação de espaço sobre variação de tempo, que é igual a x menos x0, uma posição qualquer menos a posição inicial sobre t menos t0. Ok. Ok, né? Nesse caso aqui, sim. Nesse caso aqui, assim, quando é uma função do segundo grau, quando é o movimento uniformemente variado com aceleração constante e diferente de zero, o gráfico é uma parábola. E a velocidade média não vai ser igual à velocidade instantânea. A velocidade instantânea vai ser a derivada de x em relação a t. Certo? Ou seja, lá, se eu tenho ax quadrado mais bx mais c, eu tenho ali a derivada dela é uma função do tipo ax mais b. Ok? Ou seja, a derivada é uma função de primeiro grau. Então, você diz que o gráfico das... Agora, o gráfico das velocidades no movimento no MRU, o gráfico das velocidades, ele era constante. Ele era uma reta sem inclinação, constante. No MUV, movimento uniformemente variado, e com aceleração constante diferente de zero, o gráfico das velocidades vai ser uma reta inclinada. É isso aqui, ó. É isso aqui que é o gráfico. Aqui eu tenho a velocidade em metros por segundo. E aqui eu tenho a variável t em segundos. O que significa? Significa que a velocidade é dada em função do tempo. Conforme eu atribuo valores para o tempo, eu tenho valores diferentes da velocidade. E a questão aqui é o seguinte, nesse caso aqui, o que acontece?
a aceleração, eu já tenho o pressuposto de que a aceleração é constante e diferente de zero. A aceleração é constante e diferente de zero. A aceleração média vem a ser o quê? A aceleração média vem a ser a derivada da velocidade, né? A inclinação da reta tangente na velocidade, né? Porque sabemos que a aceleração é igual a variação da velocidade sobre variação de tempo. Isso é aceleração média. A aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo. Ok? Então tá, a aceleração média. O que acontece aqui, ó? É o mesmo caso do gráfico da posição do MRU, ó. Conforme eu aproximo o ponto P2 do ponto P1, conforme eu vou aproximando ele aqui, a inclinação da reta não se altera. De modo que a velocidade média ela se mantém constante. Ela se mantém constante a aceleração média, desculpe. A aceleração média se mantém constante. E ela se mantém constante e ela é igual à aceleração instantânea. Por quê? Porque a inclinação da reta tangente, dados dois pontos do gráfico da velocidade, né? A inclinação da reta é a mesma que a inclinação da velocidade. Ou seja, eu posso afirmar que a aceleração média, que é a variação da velocidade, que é essa aqui, ó, variação da velocidade sobre a variação do tempo, é igual à inclinação da reta. E se eu derivar essa função aqui, o que vai acontecer? A inclinação dos dois pontos aqui extremamente próximos vai ser a mesma inclinação. Vai ser a mesma inclinação dessa reta. E com isso eu posso dizer então que a aceleração média é igual à aceleração instantânea. Ora, eu já tenho essa informação. E a aceleração média é o quê? É uma velocidade qualquer menos a velocidade inicial sobre um tempo qualquer, né? Menos um tempo inicial. Aqui, o mesmo modo, eu trato o tempo inicial como sendo zero. Sempre o tempo inicial como sendo zero aqui, ó. Zero. Beleza? Ó, então tá. Eu já tenho aqui que o tempo t0 é zero. Então, t menos t0, t menos zero. É t. E a m é igual a a. Aqui, ó. A m, aceleração média, é igual a aceleração instantânea. E a fórmula da aceleração instantânea é essa daqui. T0 eu já coloquei sendo zero mesmo. E aqui está a fórmula, ok? Então vamos para as substituições. Eu tenho que A, né? A m é igual a V, velocidade qualquer, menos V0, sobre T. Multiplica por T os dois lados da equação, multiplica por T e multiplica por T. Esse T corta com esse T, certo? Eu tenho AT é igual a V, velocidade, menos velocidade inicial. Ok. Então, o que nós temos aqui, ó? Nós temos que, somando V0 dos dois lados, V0 mais aqui, ó, V0. Somando dos V0 dos dois lados, o que se tem? Você tem que, ó, só colocando aqui, ó. Opa, aqui, ó. Só colocando aqui, esse V aqui primeiro, ó. V de velocidade.
Velocidade instantânea. Menos V0 com mais V0 corta, né? Menos V0 e mais V0 é zero. Então não vou nem pôr, né? Então V. Comecei colocando, é igual, ó. É igual. V0 igual a V0 mais AT. Então o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho que a velocidade está escrita em função do tempo. Que é esse gráfico aqui, ó. A velocidade, que é essa reta aqui, está dada em função do tempo. No tempo zero é a velocidade inicial. Velocidade inicial, né? Porque a aceleração é constante. A aceleração é uma constante, certo? A aceleração é constante aqui. E o tempo o que é? O tempo varia. O tempo varia. Tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4, tempo 5. Ele varia em função dele mesmo, né? O tempo varia. E conforme o tempo varia, eu tenho velocidades diferentes. Porque a velocidade não é mais constante. Nesse caso aqui, ó, a aceleração é constante. Certo? Por exemplo, vamos aqui, ó. Vamos um caso bem legalzinho aqui, ó. Que é a velocidade em determinado instante, né? Bom, na verdade, vamos fazer o seguinte primeiro. Primeiro eu vou fazer o seguinte, determinar um gráfico da aceleração constante. Bom, como o vídeo está muito longo, eu vou continuar no próximo vídeo, senão às vezes não consigo nem dar o upload dele aí, beleza? Então no próximo vídeo eu continuo falando desse assunto aqui, de M ou V, movimento uniformemente variável com aceleração constante e diferente de zero. Ok? Obrigado.